E aí a gente tem que entender, porque é assim, não é só o doutor Auri Lopes, que é uma pessoa extremamente inteligente. Sim. A gente tem do outro lado o promotor, o doutor Gaquia, que também é uma pessoa muito preparada e muito inteligente. E por que ele resiste nessa teoria em relação a Deolane? E eu vou ler aqui para você. Ele faz uma distinção, gente, que é bem cirúrgica aqui, né? E ele diz o seguinte: ele afirma que a Deolane não foi acusada de integrar o PCC, mas de fazer parte de uma organização criminosa voltada à lavagem de dinheiro. Veja só, é, parece uma bobagem, mas não é. E por que essa distinção? Olha que interessante. Porque se o crime for lavagem interna, dinheiro do PCC circulando dentro do Brasil por uma transportadora paulista com depósitos em contas brasileiras, a competência é estadual. Entende? Mesmo que alguns membros estejam no exterior. Veja como é muito complexo. Então, toda vez que as pessoas trazem respostas ou conclusões simplistas, a gente tende a errar. Porque, assim, ele que está ali do outro lado também está muito cauteloso com tudo que ele está fazendo junto com a equipe dele. Quando eu digo que é uma briga de gigantes, e eles não gostam muito dessas, né, desses adjetivos, mas é uma briga de gigantes, e quando eu digo de gigantes intelectuais no assunto. Por quê? Tanto o doutor Auri é muito bom, quanto o doutor Gaqui é muito bom. Sim. Ele traz uma informação de um lado, o Gaqui, né, Contrapõe, amarra né? do outro. A questão é, como é que a justiça vai entender isso? Porque no caso da integration, veio tudo por água abaixo, saiu da competência estadual, gente, e agora é de competência federal. A Deolane responde a um processo? Sim, responde. E agora tem até uma questão, né, que trouxe na semana passada, a Deolane, ela mandou uma carta para a mãe, disse trechos como este mal vem para o bem. Mais uma vez, eu acho que tentando aquilo que a gente já trouxe há algum tempo, Carla, e até reparei a diferença de atitude naquela prisão lá em 2024 da Deolane, que estava totalmente popular, as irmãs falando o tempo inteiro, as irmãs indo para a porta da prisão, aquela coisa midiática, nessa eu tô percebendo uma situação um pouco diferente e eu tô vendo que ela tá muito mais tranquila com relação a isso e percebendo que dessa vez o buraco é um pouco mais embaixo. Aquela situação, lembrando a integration era com relação às bets, essa já é de lavagem de dinheiro para o PCC. A coisa, o buraco é um pouco mais longo, o poço é um pouco mais fundo e aí ela sempre vem nessa questão de cartas, aonde não se deixa de falar dela, mas é sempre numa questão de Você já. está sendo vítima, está sendo atacada, É. é uma coisa que não é justa. É E o que sabe o sempre que levaram é para esse muito ponto. interessante? Quando a gente olha, né, o processo da Vernix, e eu sempre falei que a Deolane era parte do mecanismo, Uhum. ela não era o cérebro do mecanismo. Eu entendo, lendo aquele processo, o que se coloca ali são outras pessoas que têm um poder de mando muito maior, que a gente quase não fala aqui, hein, gente? Veja como é importante, inclusive, para segurar determinadas narrativas, porque a gente vive numa guerra de narrativas, trazer figuras midiáticas. Eu não quero acabar com o meu caso. Lógico, também é interessante. Entende? E assim, por mais que eles não gostem, os operadores da lei, eles precisam hoje se render, porque isso é uma realidade. Quando a esses casos midiáticos que mexem com a sociedade, aí a sociedade entra naquele burburinho. Não, não pode soltar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso também mexe com a questão da nossa justiça. Porque a justiça também fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque a gente já ouviu de tudo, não era? A gente já ouviu sobre prisão, como era o nome mesmo que o nosso Pedagógica. pedagógica.
A gente vai ouvir muitas prisões. Eu já ouvi prisão política, prisão pedagógica, prisão Sim. midiática. Então, é isso. E isso não pode existir. O que tem que existir é a prisão em flagrante, a prisão de cumprimento de pena, a prisão temporária, a prisão preventiva. São essas as prisões importantes, porque todo o resto vem com esse contorno. E hoje, quem sabe jogar o jogo, porque é um outro jogo de xadrez, sai na frente. Porque quando você joga para a justiça, né, discutir e pensar sobre isso, você também está jogando o desejo do povo. E começa a ficar mais complicado. É lógico que a justiça não pode, né, tratar leis sobre simplesmente aquilo que está me causando ansiedade, como sociedade. Ela tem que ser bastante, né, vamos dizer, literal no que a gente está dizendo aqui em relação à lei. Não interessa se eu gosto ou não gosto, lei é lei, e lei tem que valer para todo mundo. Só que na era da revolução da comunicação, não é bem assim. Então, prestem atenção quando casos se tornam midiáticos, porque a probabilidade da gente cometer erros é muito grande. Porque sai da questão técnica e entra na questão da narrativa. O que vem de mais? O que é melhor? Aonde eu quero chegar? E isso é um problema, porque a gente vai criando pequenos, e aí sim monstros, porque monstros não existem. Sim. Mas esses monstros existem, e quem cria somos nós. Por isso que o que a gente tem que pedir sempre é legalidade, acima de tudo. Porque nós estamos falando de agentes públicos, que eles façam o bom trabalho dele. E não estou dizendo aqui que a nossa Polícia Estadual não tenha feito. Fizeram um trabalho excelente, junto com o Ministério Público Estadual. Só que é uma questão de quem é essa competência. E aí é que porque se nessas transações bancárias nós tivermos transações internacionais, aí, sinto muito, isso irá para a competência federal. E aí E o muita coisa pode jogo mudar. muda mesmo. Entende, gente, o que nós estamos falando aqui? Sim. Eu estou aqui, eu e o Luigi, para traduzir O que está acontecendo. exatamente. E não estou dizendo se eu gosto ou desgosto, a gente está traduzindo. E traduzir Se sem tá pensar no certo- clickbait, né, Carla? Porque assim, às vezes, o que tá acontecendo? Às vezes a pessoa coloca de um jeito que você, ai meu Deus, ela vai ser solta amanhã. Não, não é isso. Então a gente não tem a pressa para te traduzir, a gente não tem a pressa para te falar as coisas. A gente põe tintim por tintim o que está acontecendo e o que pode acontecer diante das novidades. E assim, tem uma coisa dentro do universo policial que a gente que a gente tá toda hora se esbarrando muito, né? Que é, pô, fulano roubou minha cana, fulano não sei o quê, de quem é essa cana? E o que eu quero dizer para vocês, traduzindo também de forma simples, isso é de quem? É do Estado ou é da Federação? Sim. Porque isso muda o jogo. E, de novo, se eles encontraram crime aqui, e esse crime é transnacional, eles realmente precisam passar isso para a competência federal. Por mais que doa o nosso coração, porque fala, mas eu que fiz todo o trabalho. Gente, mas é assim, não há o que fazer. Entende? Lógico que você vai trabalhar conjuntamente, que toda a sua inteligência ela é extremamente importante. E, de novo, a gente não está falando do mérito, se houve ou não houve crime. A gente está falando de competência. Entende? Veja só, o que o Auri faz não vamos falar de novo de mérito, vamos falar de competência. Por outro lado, muito bem feito pelo Dr. Gaquia, ele já está amarrando, dizendo, ó, nós estamos falando aqui de um horizonte estadual. Aí quem vai decidir tudo isso, no final, é a justiça. Exato. Cara, pra Como gente. é o caso, só para as pessoas entenderem, Lógico. lembra da policial Gisele? Sim. Aqui se ficava na competência militar ou na justiça comum. Uhum. É mais ou menos a mesma coisa.